Tá começando o ponto de partida de sexta-feira com Pedro Doria e Yasmin Reston. Pedro Doria não mudou de sexo, ele tá aqui do meu lado. E o objetivo desse programa é: eu recebo o Pedro e seleciono secretamente os comentários que vocês fazem nas redes, nos pontos de partida de segunda e quarta-feira. E eu aqui trabalho como uma advogada do diabo, uma algoz, e jogo o Pedro no fogo. É isso, jogo o Pedro na sinuca de bico que eu quiser jogar, tá certo? Tá certo, e essa semana vai pegar fogo, né? Essa semana tá... Você sabe, parece que eu tô sendo cancelado em algumas das redes sociais, né? você tá. Eu tô, né? Você tá. Vamos primeiro, assim, explicar para todo mundo, talvez para quem não tenha visto também o vídeo, do que a gente está falando. Claro. Então, vamos lá, Pedro. Tudo começou, na verdade, começou há 14 anos. Mas antes disso, tudo começou com um episódio da Rádio Novelo da semana passada. Isso. A Vanessa Bárbara, que é uma jornalista, colega nossa, fez dois terços do episódio do Rádio Novelo Apresenta da semana passada. É ela contando a história do casamento dela com o André Conte, que é o editor da Todavia, uma das mais importantes. Mas ele é o editor principal, né? E é uma das editoras progressistas mais importantes do Brasil hoje. E é uma história que ela conta um pouco a história do fim do casamento, que é uma história, enfim, que envolve uma traição, que envolve... Eu acho que as pessoas têm que ouvir o episódio, mas a partir daí tem uma conversa que a gente tem que ter sobre identitarismo, sobre cancelamentos, sobre um determinado comportamento que eu percebo existir dentro da esquerda, Yasmin, que é um comportamento autofágico, entendeu? É um troço de esquerda dando tiro no pé. É uma coisa de pessoas que estão na luta feminista, na luta antirracista, na luta contra preconceitos e injustiças diversas contra a comunidade LGBTQIA+, que estão, sem perceber, causando danos a essas causas e causando danos sérios e, ao mesmo tempo, sistematicamente fortalecendo a extrema-direita nesse tempo. Mas, enfim, eu acho que essa é a conversa um pouco que a gente vai ter aqui hoje. Perfeito. Vamos lá. Eu vou, então, na verdade, trazer o primeiro comentário antes de eu começar a trazer as minhas ponderações sobre esse assunto. Mas, vamos lá. Vamos ao primeiro comentário. Eu acho que ele já vai muito nessa linha da qual você está falando, mas o Kaique Carvalho, 6389, muito usuário de game, assim, ele diz o seguinte: eu tenho dificuldade com a ideia de que apenas a esquerda seja rotulada como identitária. Os conservadores também são profundamente identitários. A diferença é que isso nem sempre se manifesta nas redes sociais. Progressistas que vivem em cidades pequenas e extremamente conservadoras também enfrentam cancelamento, e isso muitas vezes é ignorado. Vejo o identitarismo de grupos minoritários como uma consequência direta do que a democracia liberal prometeu, mas nunca entregou. Essas minorias, cansadas de esperar, estão lutando com as ferramentas que têm à disposição. Eu reconheço que talvez não seja o caminho ideal, mas me pergunto: qual seria o caminho mais efetivo sem que essas pessoas precisem esperar outros 200 anos para ver mudanças reais? Vamos lá, eu acho que isso é importante porque exige que a gente explique o que nós, críticos do identitarismo, queremos dizer quando a gente usa a expressão identitarismo. Primeiro, o termo identitarismo vem justamente da esquerda progressista acadêmica americana, ali anos 80, anos 90, quando começa a se referir à identity politics, entendeu? Política de identidade. Ele está certo quando ele fala que existe na direita também uma política de identidade. É claro que existe. O bolsonarismo é todo formado em cima da identidade de um determinado tipo de padrão de comportamento, de crença, de valores, que as pessoas se consideram ali os verdadeiros patriotas e todos os outros são
os falsos patriotas. Ser evangélico é uma identidade. Tudo isso são identidades. Então você só falou de esquerda porque esse caso em específico Não, toca na elite cultural porque esquerdista? Existe uma coisa em particular que eu, e muitos críticos muito mais sofisticados do que eu, do identitarismo, chamam de identitarismo, que é uma ideologia. Vamos lá. Vamos começar ali com a ideia que vem do iluminismo da democracia liberal, tá certo? O que a democracia liberal, desde o final do século XVIII, promete, quando Estados Unidos e França fizeram suas revoluções, a promessa é a seguinte, a promessa é de que todos somos iguais perante a lei. Tá certo? Menos alguns. Não, mas pera um instantinho. O ponto aqui, Yasmin, é o seguinte. A promessa feita é essa. Perfeito. Eu não estou dizendo que a promessa seja entregue. Quando você monta uma democracia, você tem um ideal. O ideal é garantir que todos seremos iguais nos nossos direitos. Tá certo? Agora, você está saindo do antigo regime, entendeu? Com reis, com condes, com viscondes, tudo mais, e indo para esse mundo. A sociedade não é igual na distribuição dos seus direitos. Sim. Então você faz a promessa, mas você não entrega ela. Mas você entrega instrumentos. Quais são os instrumentos? A livre expressão, a livre manifestação, a liberdade de ir e vir, tudo mais. Os direitos que todos... E aí, a partir daí, a partir do momento que as pessoas conseguem se organizar politicamente, elas vão atrás de fazer cumprir essa igualdade que é prometida. O movimento feminista é do século XIX. Sim. Tá certo? O movimento abolicionista no Brasil, nos Estados Unidos, onde havia escravidão, ele é a fundação do movimento negro. Então você tem esses movimentos que estão ali brigando para que a democracia entregue a sua promessa que não foi entregue. Isso para todos os grupos que se sentem, de alguma forma, privilegiados. Porque, de fato, a democracia não faz essa entrega. Então você tem a luta feminista, você tem a luta do movimento negro, você tem mais adiante, porque não surge imediatamente, é uma coisa que começa a aparecer mais ali na década de 1950. O movimento LGBTQIA+. Uhum. Entende? Agora, o que esses movimentos todos, o tempo todo, são, em essência, é universalistas. No primeiro momento, o que eles querem defender, o que eles querem garantir é direitos iguais para todos. Adiante, porque a coisa vai se sofisticando intelectualmente, tem o processo de você abraçar também o conceito de oportunidades iguais. Porque não basta você ter os direitos iguais se o filho do rico já sai parte de outro lugar. De um lugar que ele tem muita vantagem sobre outro. Então, Sim. a gente começa a desenvolver políticas compensatórias, Sim. política de cotas, por exemplo. Sim. Entendeu? Que é para você garantir que as oportunidades sejam iguais. Sim. Então, uma coisa é isso. É a turma que fala essencialmente de um ideal universalista. Sim. Todos seremos iguais. Sim. Como é que a gente constrói políticas públicas para corrigir os problemas que a história trouxe? Sim. Entendeu? Sim. Essa é uma briga. O que a gente chama de identitário é uma outra coisa. É uma ideologia que começa a tomar forma na década de 1990 e que se consolida nos últimos 10, 15 anos, que faz um outro desenho. E esse outro desenho é um desenho que, ao contrário do universalista, ele, na verdade, tribaliza a sociedade. Sim. Ele constrói grupos estanques, são as mulheres, são os negros, são os gays, são os trans, aí você vai criando os homens brancos, entendeu? Você vai criando grupos estanques e aí você começa a ter, entre esses grupos estanques, disputas de quais são as maiores repressões. Sim. Entendeu? Eu sou reprimido aqui, você é reprimido ali. Quem tem o super trunfo da maior repressão? E você cria disputas entre esses grupos. E dentro dos próprios movimentos em si, dentro né? dos Feminismo radical, próprio feminismo negro, feminismo marxista. Aí você começa a ter aquelas diversas disputas. Sim. E o que você perde aí em relação ao momento em que a disputa era por uma
universalização de direitos, o que você perde quando você começa a dividir em grupos estanques é a possibilidade de você angariar aliados. Entendeu? Porque aí o homem progressista é naturalmente inimigo, entendeu? É o esquerdomacho, é isso, porque ele é, por natureza, um estuprador em potencial, se você vai no limite, você vai... É aquela coisa de... Como todo mundo está fechado no seu grupo, você deixa de perceber a disputa política como uma disputa na qual você tem que encontrar e formar aliados. Porque sem aliados você não tem a conquista de direitos. Você vai isolando esses grupos e botando esses grupos em disputa entre si. E aí eu vejo o pior problema, que é o seguinte: essas disputas só se dão dentro da esquerda, porque a direita não está nem aí. Então, se uma mesma história dessas aparecesse contra um editor de direita, sabe qual ia o seu impacto na vida dele? Nenhum. Pelo contrário, fui cancelado pela esquerda. Ele ia ainda pendurar uma medalha e ia faturar com o público dele. Só quem é cancelado e eliminado nesse troço são pessoas dentro da esquerda. Entendi. Faz sentido o raciocínio que eu estou fazendo? Faz sentido. Na verdade, o que eu fico pensando, na verdade, é que quando você inicia o seu argumento no ponto de partida, você fala também, você acaba trazendo que o episódio da radionovelo, ele acaba sendo cruel, eu acho que você não usa essa palavra, mas pouco profissional, talvez, porque ele ali é um relato cru do que a Vanessa viveu há 14 anos, há 15 anos, e que acaba, eu entendi isso, né, que acaba servindo como um desserviço, de certa maneira, enquanto jornalismo, porque é o básico. Se a gente pega ali o Código de Ética Brasileiro do Jornalismo, aquelas 4 paginazinhas da Associação Brasileira de Jornalismo, e pega um dos primeiros artigos, já tem lá que a gente tem que ouvir quem está envolvido no negócio. Mas eu acho que aquele episódio não é sobre jornalismo, é um relato. Eu não sei, eu jamais tive uma conversa com o pessoal da Rádio Novelo a respeito de o que eles compreendem que o produto Rádio Novelo apresenta pretende entendeu? Entregar. Eu não sei se aquilo é um produto jornalístico ou um produto de entretenimento. Eu acho que talvez ninguém saiba muito. Não, tudo bem. Como produto jornalístico, o episódio é um fracasso retumbante. Porque... Sim. Porque você contar uma história que leva à possível destruição completa da vida de uma pessoa, que vai ter um impacto de uma violência abissal na vida de uma família, e não ouvir o outro lado, não ouvir outras versões, a Rádio Novelo tem um departamento de checagem. A Vanessa se refere a uma lista de mensagens envolvendo 14 homens que existia no mundo pré-WhatsApp de 14 anos atrás, e ela diz que ela leu mensagens desse grupo durante 2, 3 dias, se eu não me engano, é uma coisa assim, e ela guardou uma determinada impressão que ela conta 14 anos atrás, que esses caras são 14 bárbaros, entendeu? 14 bestas feras machistas, tudo mais. As pessoas envolvidas nesse negócio negam que a lista fosse assim. Isso é uma das coisas que eu acho que, por muitas das mulheres que estão comentando o episódio, passou batido. O fato de que o que a gente tem é a Vanessa contando qual é a impressão que ela tinha da lista. Sim. Os caras negam. Muitos dos caras que estavam na lista negam, inclusive, que soubessem de qualquer traição até acontecer o momento final em que a separação do casal se dá. Sim. As memórias deles são irrelevantes, entendeu? A descrição deles de o que essa lista era é irrelevante? Não, mas o que eu penso, aí são muitos pensamentos, muitas provocações. Mas assim, o que eu sinto é que assim, eu vou te devolver essa pergunta, porque me parece também que um dos maiores desafios do feminismo
pensando ele coletivamente, assim, tentando não subdividir, que é o que a gente acaba já fazendo enquanto coletivo, mas enfim, com as nossas lutas próprias. Uma das maiores dificuldades que a gente tem, e você pontuou isso muito bem até historicamente, é que a gente tem dificuldade de se achegar, né, se chegar ali aos nossos aliados, Certo. que no caso são os nossos principais opressores, porque a gente já parte de uma raiva, de uma dívida histórica que os homens têm com a gente, e isso dificulta um diálogo amistoso. Então eu acabo até entrando naquela coisa da feminista que quando vai reivindicar alguma coisa, ela é tida como raivosa, e eu entendo a dificuldade. Eu acho que as mulheres, a gente tem sabido sobreviver nesse mundo e chegar onde estamos chegando em cargos de poder e de visibilidade, porque sabemos nos controlar diante das opressões, assim como várias minorias aí, quer dizer, maiorias minorizadas. Mas fato é que quando você traz que é cruel, não foi essa palavra que você usou, mas enfim, que não faz sentido, que é hipócrita talvez a Vanessa trazer esse caso agora, 14 anos depois, com toda a situação que está tendo, enfim, vi até uma manchete agora há pouco falando que ela teve um boom assim, de vendas dos livros dela na Amazon diante disso. Eu nem sei qual é a intenção dessa manchete. Foi a Mônica Bergamo que deu na Folha. Mas achei assim, interessante. Só que eu fico pensando assim, então, qual seria a saída da Vanessa? Porque ela conta no episódio que ela foi, entre aspas, cancelada ali porque eram homens de uma elite, são homens de uma elite cultural e com quem ela trabalha, e que lá atrás, quando isso tudo aconteceu, que ela se sentiu também boicotada em vários momentos. Então, qual seria a saída, assim, o que a Vanessa, então, deveria fazer, ou como que você acha que seria melhor para a gente chamar os homens para uma conversa dessa, assim? Porque eu fico pensando que, às vezes, falta esse diálogo, justamente, de o que teria sido melhor, mas eu não sei, assim. Eu acho que tem... Eu acho que tem uma confusão aí, tá? Que tem um jeito certo de você fazer uma denúncia? Porque eu acho que existe uma confusão... Eu acho que tem uma confusão fundamental aqui entre... Do que a gente está falando? A gente está falando da luta das mulheres ou a gente está falando da luta da Vanessa? Porque... A luta Mas das isso não mulheres, se confunde? Não, a luta das mulheres se resolve com políticas públicas. Sim. Com leis, entendeu? Também, claro. A gente está falando das mulheres. A gente está falando de 51%, 52% da sociedade brasileira. A gente está falando de como que a gente promove políticas públicas para encarar o problema de salários desiguais, para encarar o problema de... para encarar coisas práticas do dia a dia, entendeu? Por que a gente tem vagão de metrô no Rio de Janeiro nos horários de rush que são só de mulheres? Porque homem vai lá e fica encoxando, entende? Sim. Isso tudo, isso é um problema de política pública. Sim. Isso é um problema do debate público, de a gente se conscientizar a todos e nos conscientizarmos enquanto sociedade de que o problema existe, e aí desenvolver políticas públicas para resolver isso. Agora, o problema particular da Vanessa é o problema particular da Vanessa, que não é o problema das mulheres. Você acha que, por exemplo, o movimento feminista, quando isso foi antes, por exemplo, desse Me Too e tudo mais, Cara, você acha que ele peca quando ele estimula as mulheres adultério era crime previsto no Brasil até 20 anos atrás. Sim. E foi uma vitória do feminismo que adultério tenha deixado de ser crime. Eu não sei nem quem usa ainda a palavra adultério. O André Conte usou outro dia. Isso é uma maluquice, entendeu? Puladas de cerca dentro de casamentos existem sempre. E olha, as principais vítimas da acusação de traição, etc., eram mulheres e não homens. Entendeu? Existia o conceito de legítima defesa da honra, que é um troço bizarro. Sim. Entendeu? Veja, eu não estou defendendo que as pessoas devam chifrar ou não devam chifrar. Não, isso está entendido. Isso é uma questão da esfera
pessoal de cada casal. Sim, não, É isso... uma dor ali que você sente, cara, eu estou no terceiro casamento. Eu já vivi tudo Tem de lugar de todos os fala. lados. Não, cara. Eu acho que todo mundo tem lugar de fala sempre. O ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte. Com a dor que a gente vive, das humilhações que a gente sentiu ter, entendeu, ao longo da vida, das mágoas que a gente teve, dos ressentimentos que a gente cria, é uma coisa que a gente tem que resolver na terapia, não no Instagram, não no podcast. Tá, eu entendo o que você está falando, mas você entende também que esse relato da Vanessa, eu entendo toda a questão ali de ser pobre enquanto trabalho jornalístico, de fato não é um trabalho jornalístico, é um relato. É um relato, é uma história que, inclusive, me engatilhou super quando eu escutei. Não me fez bem, porque, enfim, acho que é por experiência até pessoal, de coisas que a gente vive enquanto mulher. Eu acho que homens também podem passar por isso, e Bebê Rena tá aí pra dizer que essas coisas acontecem com qualquer pessoa. Mas, assim, eu sinto que esse relato da Vanessa, ele me deixou mal. E aí, trazendo aqui a minha perspectiva, não é por conta da traição. Essa situação não é a traição em si, mas são as várias violências psicológicas que vão se aglomerando e que, quando eu fui escutando, foi me subindo uma angústia, uma angústia, uma angústia. Então, assim, eu não tô questionando, eu não acho que faz sentido questionar a traição em si. É claro que ela é ali o crime, o crime horrível falar isso, porque não é, mas assim, ela é ali a situação, o ápice da situação. Mas não é sobre essa traição, esse vídeo. O que eu tô trazendo pra você é que eu sinto que esse relato da Vanessa, claro, 14 anos depois, o André, assim como qualquer pessoa que fez burrada na vida, pode ser uma pessoa diferente hoje, ou qualquer um desses homens, enfim, entendo tudo isso. Mas o relato da Vanessa, para mim, ele cumpre ali um papel de ser mais um porquê de nós mulheres termos essa voz, termos um momento ali de falar, de se colocar, pensando no coletivo. E não, nesse ponto isolado. Agora, a gente não controla o resultado disso quando ele sai, quando ele vai para a imprensa. A gente não controla isso. E aí eu até fico um pouco assim naquele lugar da raposa com o Pequeno Príncipe. Aquela coisa meio... A gente é responsável por tudo aquilo que a gente cativa. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando se... Assim, eu fico olhando... Eu sei que não... É muito ruim para o movimento em si a gente tratar as coisas como um toma lá da cá. Eu não acho bom isso, essa coisa dessa vingança. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que prescreve, se você me entende, emocionalmente, isso que a Vanessa viveu há 14 anos. Eu não quero... Enfim, eu acho que tem coisas que são... Na história que ela conta, eu acho que tem coisas que são fundamentalmente esquisitas. Ele não lavava os pratos. Eu não consigo imaginar em nenhum dos meus 3 casamentos, eu fui casado com 3 mulheres muito diferentes, incluindo minha atual mulher, qualquer uma tolerando a ideia de que eu ficasse jogando videogame enquanto elas arrumam a casa. Entendeu? Eu acho que tem uma hora ali que cria uma espinha dorsal, cara. Tem agência, tem a força. Diz o que você espera dessa relação e o que você não espera. Entendeu? Isso é uma construção em conjunto. Mas, de novo, o erro tá, me parece, em transformar uma coisa que eu acho que uma pessoa específica tem que resolver na terapia, entendeu? Num exemplo de todas as dores de todas as mulheres. A Vanessa tem uma carreira ótima. A Vanessa escreve no New York Times. Sabe quantos jornalistas querem escrever no New York Times? Ela não teve a vida dela profissional boicotada por 14 homens poderosos. A maior parte dos caras que estão ali na lista são caras que estão ralando para pagar as contas, cara. Entendeu? Repórter de jornal, gente que tem que dar curso online para completar as contas, porque livro não vende tão bem assim no Brasil, entende?
Ela escreveu na Piauí, onde o pai do André foi editor. De novo, o problema não é a Vanessa. Eu não queria ficar... Porque eu acho que a maluquice que a gente está vivendo não é essa história. Entendeu? Eu acho que a maluquice que a gente está vivendo é o seguinte. Criamos uma cultura em que, se você é um homem de um pedaço da esquerda, se você é um político de esquerda, se você é um intelectual de esquerda, se você é um jornalista de esquerda, se você é um artista de esquerda, e você é acusado por uma mulher, aquela acusação de qualquer coisa que soe a misoginia, aquela acusação vai pegar imediatamente, você vai ser pesadamente atacado e, em alguns casos, a sua carreira vai colapsar. Basta acusação. E esse é o problema. O problema não é a história da Vanessa. O problema não é... Por algum motivo maluco, a gente não está olhando para a história do que aconteceu entre a Vanessa e o André. Eu acho que eu estou olhando mais sobre o que isso representa. O único crime que aconteceu entre a Vanessa e o André 15 anos atrás foi um crime cometido pela Vanessa contra o André de violação de correspondência. Sim. Esse é o único crime que aconteceu. Não tem nada para criminalizar ali. São dois seres humanos lidando com as suas neuroses 15 anos atrás. Um deles pode ser um grosseiro babaca, a outra pode ser uma deprimida irremediável, ou seja lá que, para usar os estereótipos que foram costurados em cima da coisa. Aquilo é um problema do casal. Aquilo não tem nada a ver com a luta das mulheres. Aquilo é uma mulher que teve um casamento ruim e que terminou mal. Por quê? Porque o cara aparentemente era um babaca. É só isso. Mas você não acha que ao expor isso é absolutamente... O que eu acho é que a maneira como o troço foi exposto pegou uma onda que é a onda que pega essa esquerda intelectualizada, em que qualquer acusação de misoginia feita por uma mulher de esquerda contra um homem de esquerda, desse ambiente serve para bater o cara imediatamente. E esse é o problema. Mas você acha que ele realmente vai ficar... Não, vai não ser sei, abatido? não sei. Eu acho que... Não sei. A gente vai ter que esperar para ver o futuro. Pegou muito mal e ele está sendo atacado para cacete, como eu estou sendo atacado para cacete, como qualquer... Porque essa é outra característica, né? Se você levanta quaisquer hipóteses, tipo, vamos olhar para essa história por outro lado, imediatamente vem todo mundo... Isso aqui, a gente não está num debate. Sim. A gente está em processos de linchamento virtual, que são por natureza irracionais. Sim. Que são por natureza só repetições de argumentos. Sim. Entendeu? São os mesmos slogans, cultura entendeu? Do cancelamento. Não, a vítima tem sempre a razão, e por aí vai. E é uma anulação da ideia de um processo judicial. Entendeu? Porque, veja, se a gente parte do princípio de que houve algum tipo de crime cometido, e aí por crimes pessoas, cidadãos de uma democracia precisam responder, aí para isso você tem um processo judicial. Um processo judicial onde testemunhos serão colhidos, provas que possam existir serão colhidas, cada parte vai ser representada por um advogado, você se encontrará perante um juiz e vai chegar a algum tipo de acordo ali com o veredito no final. Mas não é isto que acontece. Esse troço é extrajudicial. Vamos destruir aquele cara ali. E eu acho que a esquerda, e feministas, e gente do movimento negro, e pessoas da comunidade LGBTQIA+, o que não estão percebendo é que vocês, porque eu não estou incluído, esse cancelamento não está me doendo, entendeu? Eu já fui
tão cancelado nos últimos 10 está anos. acostumado. Não é mais do que estar acostumado, sabe? Eu comecei a ver a coisa como... Primeiro, eu sei que todo mundo vai esquecer na semana que vem. E depois, eu simplesmente não leio. É só um bando de gente me xingando na internet. Entendeu? E dizendo que eu sou machista, e dizendo que quem tem que achar que eu sou machista ou não é a minha mulher, entende? É minha filha. São as mulheres que trabalham comigo. E aí, essas são as relações que me importam. Não é o que as pessoas estão falando na internet. Mas o ponto fundamental é o seguinte: existem injustiças na sociedade. Sim, claro. Entendeu? E para a gente lidar com as injustiças que existem na sociedade, a gente precisa construir um movimento político. Porque numa democracia, a maneira de você expandir direitos, a maneira de você conseguir construir políticas públicas que vão resolver os grandes problemas que afetam muitas mulheres, não uma mulher, a maioria, né? É você construindo uma rede de aliados. Sim. E o que acontece com o identitarismo quando ele se forma nessas bolhas? Primeiro, eles só falam entre si. Porque toda essa linguagem identitária do microagressão... gaslighting, não sei o quê. Isso não fura bolha nenhuma. Isso a gente sabe. Todo esse vocabulário, ele só funciona entre quem fala essa linguagem. Portanto, só quem é cancelável por essa linguagem é quem está nesse grupo. Sim. Ou seja, as pessoas que estão sendo derrubadas é o editor que lançou o Itamar Vieira Júnior. Sim. As pessoas que estão sendo derrubadas é o ministro que popularizou o conceito de racismo estrutural. Percebe? As pessoas que são derrubadas nesse tipo de coisa, as pessoas que sentem o cancelamento, as pessoas cujos livros vão deixar de ser comprados, as pessoas que perderão concretamente o poder, são os aliados de primeira hora do movimento. Quer dizer, você enfraquece o movimento... Você acha que é um contrassenso? Não, é estúpido. É burro. Politicamente, é burro. Porque, simultaneamente, você pega... No caso, por exemplo, da luta feminista, você pega os homens que já estão conquistados para o lado e derruba eles. Aí, depois que você derruba os seus primeiros aliados, não seus da Yasmin, mas do movimento feminista, mas, às vezes, eles não são, na verdade, aliados. Eles eram aliados de fachada. Esse é o princípio do esquerdomacho, aquela coisa. Então, na verdade, não foi conquistado nada. Seguinte, era ilusório. Não, mas o problema é que, do ponto de vista prático, para você aprovar uma lei, você precisa das pessoas que têm voz no espaço público e o que relevante, de fato, no espaço público é o que elas falam. Levantando essa bola. Entendeu? Enfim. Se o cara secretamente é um machista, mas está usando a voz dele pela luta feminista... politicamente ele é um aliado. Sim. E eu não estou dizendo que o cara é ou não deixa de ser. Ok. Eu não sei o que o cara era, o que o cara passou. A gente não está fazendo um juízo de valor sobre o quão bom aliado ele é, mas sim pelo fato de ser aliado. Eu entendo política. Política é uma questão de você constrói uma rede de alianças pequena, a partir dessa rede você constrói uma rede de alianças maior, você apresenta argumentos que seduzam e convençam as pessoas que não estão convencidas. E a maneira como o movimento identitário se comporta é de diminuir o grupo o mais possível. E, de alguma maneira, acham que, diminuindo o grupo o mais possível, cancelando os aliados mais próximos, você vai ter algum tipo de conquista política. Não vai. Porque o que acontece em termos práticos é o seguinte: esse movimento, com seu discurso, se torna o estereótipo de toda a esquerda e serve de arma para a extrema-direita, que usa, olha como é que os caras são. Olha, todos os exemplos de esquerda que a extrema-direita bolsonarista usa são da esquerda identitária. Então, não só você não colabora com a sua causa, com os seus objetivos, como você fortalece a extrema-direita. Donald Trump acaba de se eleger presidente dos Estados Unidos. Sim. Entendeu? Enquanto os democratas estão ali nas mesmas crises identitárias de cancelamentos, etc.
Sim. Eu tenho dificuldade de olhar pro depoimento da Vanessa e achar que ele não vale a pena, assim. Tenho dificuldade de ver e de não me sensibilizar minimamente, assim. Eu acho que... Eu entendo que ela tá ali. Ela não falou aquilo numa roda de amigas, ela falou aquilo ali pra todo mundo ouvir. Yasmin, aquilo é uma hit piece. É o troço que eu falo no... Você acha que ela fez aquilo de alguma maneira pra se vingar? É claro. Que ela... Só serve para se vingar. Ela já escreveu um livro, ela já escreveu matéria. Tá, tudo bem, mas... Por que você acha que ela fica recontando a mesma história com os mesmos pseudônimos e tudo mais? Ela tem raiva do cara e quer destruir o cara. Porque eu acho que ela ainda tá processando. Eu acho que é isso. A questão emocional, ela não prescreve igual, tipo, um crime prescreve. Eu acho que é a maneira de processar. Eu entendo o que você tá falando quando você diz que a gente tem que ser sujeito do nosso... da nossa vida e tocar em frente. Eu entendo. Eu tenho cicatrizes. Você não tem? Você não tenho, tem Pedro, dores? mas eu tenho a partir de uma perspectiva... A gente parte de um lugar diferente também. Então, mas assim... é claro que sim. O ponto que eu tô colocando aqui é o seguinte. A gente vai passar pela vida e vai se machucar. Então, você acha que não é justo... E alguns machucados vão ser grandes, cara. Não. Entendeu? Lidar com as nossas dores é a tarefa de todo ser humano adulto. Você acha que é injusto os movimentos identitários pegarem as dores das pessoas e quererem hierarquizar, como a da mulher vale mais do que a do homem, porque ela é historicamente oprimida? Você acha que talvez esse seja o problema? Eu não acho que seja injusto, eu acho que é burro. Você acha que é burro? Eu acho que leva a um tipo de tática política que divide forças. Segue compartimentando esses... Você divide forças, você abate quem está perto, não quem está longe, quando o objetivo de um movimento político é crescer. Não é Mesmo diminuir. que seja um falso aliado. Pedro, você é um estrategista. Mas não é, cara, não é que eu seja um estrategista. Política é um jogo de estratégia. Política é um jogo que você... Porque, veja, numa democracia, você só amplia direitos jogando política. Se você não quer jogar política, você não vai ter conquista nenhuma. Política é um jogo de ganhar aliados, não de reduzir o número de aliados. A alternativa a uma democracia é um regime autoritário. Não haverá um regime autoritário que vai ampliar direito de mulheres, negros ou LGBTQIA+. Não vai. Então, se você se preocupa, e eu me preocupo, com os direitos de pessoas que têm direitos a menos quando comparados com os direitos que eu tenho, eu não estou falando de direito no papel, estou falando de direito de fato. Tá certo? Tá. Eu tenho um monte de direito que para mim é dado, que para outras pessoas não são. Metade dos meus amigos gays, aliás, metade não, todos os meus amigos gays, 10, 15 anos atrás, não tinham direito de casar. Eu estou no 3º casamento. Para mim, casar é um troço assim que é uma decisão que eu tomo e pronto, vou lá. Mas é porque eu caso com mulheres e isso sempre foi permitido. Tá. Na verdade, não é verdade, porque estando no 3º casamento, isso não era... Ter mais de um casamento não era permitido quando eu nasci. Mas já passou a ser. O ponto é, para você ter essa ampliação de direitos, você precisa de uma democracia. Se você acha que numa democracia você vai conquistar qualquer coisa, vindo de uma posição de mais fraqueza, no berro, você está se iludindo. Não vai acontecer. Entendeu? Por isso que uma das coisas que eu falo no ponto de partida é o seguinte: Martin Luther King, Simone de Beauvoir não eram identitários, eram universalistas. Sim. O discurso deles o tempo todo é: eu quero os mesmos direitos que esses outros aqui têm. Por quê? Porque eu sou cidadão, porque eu sou cidadã igualzinho. Esse é o argumento fundamental. Se eu posso casar, se você pode casar, por que um homem que se apaixona por outro homem não pode se casar?
Você acha que a gente está caindo nessa esparrela por conta dessa quantidade de bolhas de rede social? Eu a acho... gente está retroalimentando uma mesma visão? Não, eu acho que existe uma ideologia identitária que tem alguns pensadores importantes, alguns pensadores, Judith Butler, por exemplo. Existe uma ideologia identitária que, dentro dos movimentos de direitos civis, do movimento LGBTQIA+, do movimento negro, do movimento feminista, se tornaram predominantes. E acho que esse negócio, que é um troço que nasce dentro da academia, quando vai para os movimentos de direitos civis e vai para a política, é um tiro no pé. Eu vou ler um outro comentário aqui da professora Leila Rosa. Então, sou ciente de todas as situações vulneráveis que nós mulheres somos acometidas. Mas, RS, tem um mais. Há um ressentimento feminino, acho que é aquele lance da raiva que a gente estava falando, há um ressentimento feminino em relação aos homens com diferentes naturezas. Daí não, né, minha gente? Um homem que trai pode até ser canalha, mas levar isso ao nível da maldade dos machos é recusar entender que relacionamentos são complexos, exige maturidade e desapego. É mais ou menos o seu ponto de vista? Eu concordo inteiramente com ela, mas eu queria pescar uma palavra que eu acho que é uma palavra muito chave aí, que é ressentimento. Ressentimento é, de todos os afetos, um dos afetos mais perigosos na política. É muitos anos de opressão, Pedro. Eu acho que... Yasmin, tudo certo. Ninguém está negando isso. Eu acho que vai além disso, tá? Porque ressentimento é um troço humano. Tá. Todos nós sabemos exatamente o que ressentimento é. Por quê? Porque eu tenho meus ressentimentos. Claro. Você tem seus ressentimentos. E aí você aprende, porque eu acho que tem muita gente abrindo mão do grande barato que é amadurecer. Entendeu? E amadurecer é você conseguir pegar esses afetos que estancam sua vida, que param sua vida, que impõem limites à sua vida. Porque é isso, né? Se você se entrega para um ressentimento, você fica ali remoendo. Quando você viu, aquele troço assumiu os controles da sua vida. Você acha que muita gente pode acabar utilizando o identitarismo como muleta para não resolver os próprios problemas? Não, eu não tenho dúvidas. Mas eu quero fazer um ponto maior do que esse, que é o seguinte. Na política, ressentimento é uma emoção que é fortemente e facilmente explorada por movimentos autoritários populistas. A base do bolsonarismo e a base do trumpismo está no ressentimento. Está no ressentimento de, em geral, homens pobres com ensino médio, que são, de todos os grupos nos últimos 20 anos, possivelmente o grupo que mais perdeu em hierarquia percebida na sociedade. Homens brancos, mas nem sempre brancos. No Brasil, a questão não é com homens brancos, até porque o que é ser branco no Brasil? Né? É claro que eu sou branco, mas quando você vai ali para a periferia, que é onde estão os homens com ensino médio, ali naquela classe média baixa e tudo mais. Raça é uma percepção mais social no Brasil do que qualquer outra coisa. Mas enfim. O ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte. O bolsonarismo monta em cima do ressentimento que esses caras têm, que é esse ressentimento baseado na ideia de uma percepção de perda hierárquica dentro da sociedade. Ele monta em cima desse ressentimento usando, inclusive, o contar de histórias do identitarismo. Olha, as mulheres todas fortes, os gays todos fortes, todos os recursos vão para eles. Eles gritam, e vocês aqui cada vez mais ferrados e tudo mais. Movimentos como o bolsonarismo se nutrem do ressentimento. A esquerda, num país como o Brasil, não consegue se nutrir do ressentimento. Não vai conseguir se nutrir. Você não consegue construir um grande movimento
em cima do ressentimento. Não dá para dialogar com ressentimento, porque acho que, na verdade, chega uma hora que o outro não está em pé de igualdade, você não está ouvindo de verdade. Se você é uma minoria ou um grupo minorizado, você não vai disputar com o grupo que tem poder na base do seu ressentimento. Entendeu? Você não vai. O bolsonarismo consegue fazer isso. A esquerda não vai conseguir fazer isso. O trumpismo consegue fazer isso. A esquerda não vai conseguir fazer isso. E uma das dificuldades que o identitarismo tem de perceber é que o seu afeto pulsante, o afeto que está no centro dele é o ressentimento, que é uma força que tende a te fechar no grupo dos seus iguais e expulsar os diferentes. Sim. Só que se o seu grupo é as mulheres feministas de esquerda da Zona Oeste de São Paulo e da Zona Sul do Rio de Janeiro, seu grupo não é tão grande assim, você não vai para frente em nada. Se o seu grupo é todos os homens de classe média baixa da periferia do Brasil, você tem 20% do eleitorado. A diferença é essa. Eu volto a te perguntar, o que você acha... Assim, eu entendo que a questão do movimento, de criar um movimento político, de buscar políticas públicas e conquistar, em tese, uma maioria possível ali para que as coisas caminhem, porque senão você fica ali, né, assim, só gritando e não chega a lugar nenhum. O que você sente falta? Assim, eu entendo, você já explicou toda essa questão do movimento enquanto homem branco, papapá, mas assim, entendendo que a gente tem aqui... todo mundo aqui tem lugar de fala, por isso que você foi muito até corajoso nas redes sociais para falar desse assunto, que muita gente está te chamando de corajoso também nesse aspecto. O que você acha que falta? Meu Deus, será que eu vou ser cancelada por eu te perguntar isso? Mas o que você acha que falta no movimento assim, das mulheres para a gente se aproximar mais de homens brancos ou... Para se aproximar mais, assim, por exemplo, de você. Se você fosse trazer isso, assim, para se aproximar de outros grupos. O que falta? Não, eu já estou ganho. Não falta nada para isso. O problema fundamental é o seguinte. Você precisa convencer as pessoas de que existem injustiças reais na sociedade que precisam ser compensadas de alguma forma. Eu já estou convencido. Entendeu? Para mim é claríssimo que homens têm vantagens sobre mulheres na sociedade brasileira. Vantagens de muitos tipos diferentes, que variam, inclusive, de acordo com classe. Eu acho também que essa é uma coisa que está tendo uma virada que é muito delicada e que tende a fortalecer a extrema-direita, que é... No Brasil, como em muitos países da Europa, como nos Estados Unidos, como no Canadá, como no México, a gente está começando a ter um desbalanço muito grande entre mulheres e homens na universidade. Tem muito mais mulheres do que homens na universidade. Quer dizer, a gente está construindo uma geração aí em que você vai ter um número crescente de mulheres educadas e decrescente de homens educados. E isso é alimento para a extrema-direita, isso me preocupa. Mas me conquistar não precisa. Eu já estou ganho, eu sou facinho aí. O problema é o seguinte... mas ainda nos faltam aliados, né? É isso. Assim, mas percebe uma coisa. Eu me considero de centro-esquerda. Para a esquerda brasileira, eu não sou considerado de esquerda. Por quê? Porque eu sou liberal. E por algum motivo, a esquerda brasileira escolheu esquecer que existe uma coisa que é o liberalismo progressista. Mas não importa. Como eu não sou percebido como de esquerda, os cancelamentos em mim doem cada vez mais. Eu vou muito pouco no X, eu vou muito pouco no Blue Sky. Entendeu? Eu leio os comentários do... Calma aí, os cancelamentos em você doem cada vez menos, né? Desculpa, é isso. Olha o ato falho, Pedro. Não, tudo justo. Mas deixa eu te explicar onde eu acho que vem esse ato falho. Eu já tomei Rivotril. Você quase não entra no... Eu já tomei Rivotril por causa de cancelamento.
entendeu? E eu nunca tinha tomado tarja preta na minha vida. Teve um momento ali no governo Bolsonaro que eu comecei a tomar remédio tarja preta por causa da pancada. Então, mesmo essa coisa que eu estou dizendo, não me afeta mais, não me afeta, entre outros motivos, porque eu fui escolhendo ter uma vida cada vez mais distante das redes sociais. Eu quase não entro no X, quase não entro no Blue Sky. Quando eu vejo que tem muita gente batendo em mim, eu já sei que é para eu voltar só a semana que vem. Quando você escutou o episódio da Rádio Novelo, você se sentiu meio engatilhado com as coisas que ele estava sofrendo ali enquanto ela falava e ele não era ouvido? Não. Te bateu de alguma forma? Não. Não tem... Sei lá. Não, zero. Eu não sei se tem muitas coisas que me engatilham. Uma coisa, isso eu comentei no Central Meio de ontem, o filme Ainda Estou Aqui me tocou emocionalmente em lugares que não eram mexidos há muito tempo. Porque eu sou um menino daquela zona sul do Rio de Janeiro, dos anos 70, e meus pais viviam em ambientes muito parecidos com aquele do filme, inclusive com algumas daquelas pessoas que estavam ali no filme. Meu pai, por exemplo, escrevia no Opinião, que era editado pelo Fernando Gasparian, que é um dos personagens, que é o dono do Argumento, né? Da livraria Argumento ali e tal. Quer dizer, e é engraçado porque do tempo pesado da ditadura militar, eu tenho muito pouca lembrança, eu tenho mais emoções que se misturam com memórias, que são memórias quase possivelmente fabricadas, sabe? Sim. Então, aquilo é uma coisa que... Eu assisti pela segunda vez o filme, eu não consigo assistir aquele filme sem meus olhos encherem de água em vários momentos, e aí eu acho que você pode dizer que é, de alguma forma, algum gatilho emocional sendo tocado ali, porque eu lembro da sensação de medo, embora eu fosse muito criança, e não era necessariamente uma sensação de medo minha, mas era uma sensação de medo dos adultos ao meu redor, e aí você incorpora como criança a coisa, né? Mas a maior parte dessas coisas, dessas brigas de internet, eu não acho que mexam com gatilho. Aí você pode dizer, homem, branco, hétero, classe média, bem educado, tal. Pode ser, entende? A minha angústia é o seguinte: existe uma democracia pela qual se lutar, e isso é importante. Existe uma extrema-direita que tem por baixo garantido 20% dos votos no país. Isso apoia no segundo turno de qualquer eleição. E a esquerda está dando tiros no pé e fortalecendo essa extrema-direita, e isso me preocupa imensamente. E eu sei que aí as pessoas têm aquelas reações, mas a dor de fulano, mas o... É democracia que amplia direito. Sim. Acho que é um pouco aquilo que eu te falei. Eu entendo, para mim, eu vejo valor no depoimento da Vanessa. Mais uma vez, eu sinto que ele tem um sentido, mas eu também fico pensando que a Vanessa teve a coragem também de falar disso agora, entendendo o efeito que isso poderia ter, porque é isso, a gente sabe que a gente fala e muitas vezes acontece, mas a gente fala e acontece e tem consequências, foi o que eu quis dizer, quando você também está partindo ali de uma segurança de ser uma mulher branca, escolarizada, em determinadas... Né? Eu não sei como seria para fazer esse tipo de denúncia na pele de uma mulher negra, por exemplo, ou... enfim, qualquer outro recorte social que a gente possa, racial, étnico, etc., que a gente possa fazer. Então, fico pensando que isso também estimula outras mulheres a fazerem, mas também fico pensando nos muitos e sis. Então, acho que eu acabo olhando o depoimento da Vanessa muito por essa ótica de encorajamento para falar, mas entendo o que você está falando sobre isso não...
isso gerar mais desafetos do que necessariamente trazer as pessoas para próximo da luta, que é o objetivo de todo e qualquer coletivo feminista, deveria ser, né? O objetivo principal. É isso que a gente está falando. Eu acho que é isso que a gente está falando. Eu acho que existe um aspecto fundamentalmente injusto de... Eu tenho horror a qualquer tipo de linchamento. Você viveu já isso e vive também, né? Em momento algum, a minha vida profissional teve ameaçada por um linchamento virtual desses. Mas eu não vivo de produzir para o público identitário. E as principais vítimas dos cancelamentos identitários vivem de produzir para o público que consome e fala esse vocabulário. Esse não é o meu mundo. E isso me protege desses cancelamentos de um jeito que outras pessoas não são protegidas. Você acha que é burrice também, nesse aspecto, os grupos identitários se autocancelarem ali? É claro que sim. Que existe uma coisa da cobra, o cachorro que morde o próprio rabo? Deixa eu te contar uma coisa. Eu recebi, entre a noite de quarta-feira, quando o ponto de partida foi ao ar, e a noite e a manhã de quinta-feira, ai, meu Deus. 3 WhatsApps. Bastidor. Tá? 2 parlamentares de esquerda, de partidos muito grandes de esquerda. Ai, meu Deus. E um ministro de Estado do governo Lula. Ele é bem relacionado, ele. Não, sim, eu sou jornalista. Não tem nada de excepcional aí. São pessoas com quem eu converso. Mas conta. Os 3 num tom assim de... Putz, eu espero que alguém preste atenção no que você está falando, ou está insuportável isso, tudo mais. E qual é? Os 3 homens, tá? Tá. E qual o ponto aqui? Eles sabem que se um dia uma mulher com quem eles possam ter tido algum tipo de envolvimento, que eles possam ter conhecido, ou que às vezes nada, pode ser simplesmente pode ser uma história que homem e mulher contem de forma muito diferente. Pode ser uma história que uma mulher percebeu uma coisa e não havia intenção no homem. Pode ser uma história verdadeira. Pode ser uma história caluniosa. Não importa. Se uma mulher de esquerda hoje, entendeu? De um movimento qualquer, MST, uma professora de uma FEFELESH, uma assessora no Congresso, se uma mulher de esquerda se levantar e apontar assim para um político de esquerda e fazer uma denúncia de ele passou a mão na minha perna, ele tentou um beijo mesmo depois que eu disse que não queria, ele me chamou de XYZ, esse cara periga não se eleger, não se reeleger. Entende? Agora veja, quem está sob essa ameaça são os políticos de esquerda. Não é o Nicolas Ferreira. Se isso acontecer com o Nicolas Ferreira, ele bota a medalha no peito. Entendeu? Essa esquerda exagerada. E todos os eleitores, esse bobear, ele ganha mais eleitor. Quais são as chances, você acha, de um político de esquerda hoje se aproximar do feminismo identitário, se aproximar? Está todo mundo com medo, Yasmin. Está todo mundo com medo. Eu acho que isso está se refletindo na... Esse é o maior... acho que essa é a maior batalha do feminismo. O próprio feminismo é o entrave do feminismo. É o meu ponto. Porque a gente está tendo muita... Eu acho que, assim, para mim isso ainda não anula o depoimento da Vanessa, mas eu entendo que a gente tem dificuldade de como se achegar aos homens, assim, e até a outros grupos, porque se eu vou discutir, eu entendo nesse aspecto, às vezes eu quero discutir feminismo, obviamente, com, sei lá, uma amiga trans, e aí eu me vejo fazendo 1000 ressalvas para contar alguma história minha, e já escutei até dessa amiga em específico, ela virar para mim e falar:
calma, só conta o que você viveu. Não precisa ficar dizendo que eu já sofri mais 1000 vezes. E isso me tranquilizou. Precisa pagar 300 mil pedágios para... Não, eu sei que você, enquanto quem você é... Para garantir que está tudo bem. Seres humanos estão parando de se tratar como seres humanos, sabe? Sim, isso também me apavora dentro do meu próprio núcleo, onde eu deveria, em tese, me sentir segura. Então, acho que isso também é um ponto crucial. O problema é o seguinte, faz 20 anos que a academia, a produção acadêmica no Ocidente, preocupada com expansão de direitos, entrou para o identitarismo e começou a compartimentalizar a luta e abandonou a ideia da universalização. Então, por que você tem dificuldade? E por que tantas mulheres e tantos negros e tantos LGBTQIA+, por que tanta gente hoje tem tanta... Não, porque eu lido com isso o tempo todo. Eu construo o argumento e aí a pessoa fala exatamente o que você está falando. Não, eu estou entendendo tudo o que você está falando, mas eu não consigo deixar de ver aquilo, mais... Porque são 20 anos em que o feminismo é explicado desse jeito. Em que as coisas que são valorizadas são essas que levam ao fechamento do núcleo em vez de a busca por aliados. Então, se você tem todas as conversas de uma mesma forma, se livrar de uma ideologia, ou seja, se livrar de uma lente através da qual você olha para o mundo, é muito difícil. Exige um processo de reaprender o vocabulário, reaprender os valores, reaprender tudo mais, olhar mais a fundo para tudo que se produziu e ver, vem cá, o que é bom aqui e a gente pode carregar para o futuro, sim, quais são os pedaços que estão atrapalhando e a gente precisa largar, entende? Eu vou continuar falando o que eu tenho falado e eu não sou o único. Tem algumas pessoas falando isso, mas é fundamentalmente um alerta. O que está sendo feito não leva ao objetivo real. O objetivo real é a expansão de direitos. Perfeito. Vou a mais um comentário aqui para a gente fechar, que a gente já está estouradaço. Vamos lá. Cadê? Eu vou ler alguns, assim, ó. O da Pina02. No mesmo texto, o Pedro defende as bobagens, entre aspas, de homens de 30 anos. Juro que queria entender quando que um homem vira de fato adulto para ele. E critica a mulher por culpar os outros por sua dor. Ele passa a mão nos, entre aspas, meninos, mas as, entre aspas, mulheres adultas são quem estão exagerando. Esse texto só tem um efeito. Vamos lá. Eu li alguns comentários nesse sentido e eu acho que essa crítica é justa e é justa fundamentalmente porque eu me expliquei mal. Cara, primeiro, eu parto do princípio de que adultos somos no momento que somos maiores de idade, tá? Agora, a vida é um processo de amadurecimento, entendeu? E enquanto pessoas responsáveis pelo seu próprio sustento, entendeu? Eu acho que se você está com 25 anos, você devia ser responsável por bancar sua vida, entendeu? Por fazer dinheiro, por ter sua casa, se você está na casa dos seus pais, eu acho que isso é um problema. Isso é uma regra absoluta? Não, não é. Agora, eu já tive 25 anos. Isso vale para homem e vale para mulher. Não tem nada a ver com gênero. Entendeu? Para relacionamento, a gente é imaturo pra cacete com essa idade. Entendeu? E não adianta. Você só aprende a se relacionar vivendo.
O problema fundamental aí eu sou um homem de 50 anos e eu sei quem eu era com 30 anos. Entendeu? Eu sei o quanto que eu era neurótico, o quanto que eu era pirado, o quanto que eu era imaturo. Mas eu era muito mais maduro com 30 anos do que eu era com 20. Eu já era pai com 30 anos. Entende? Então a comparação que eu estou fazendo ali não é do marido com 30 e a mulher com 45. Então você não usou isso como se fosse uma desculpa. O que eu estou dizendo é o seguinte: ele e a mulher com 30 anos não são ele e a mulher com 45 anos. Porque é disso que a gente está falando. Entende? Você medir um cara que hoje tem 45 anos, ou seja lá quantos anos ele tem, a partir do que ele foi com 30 anos, é fundamentalmente injusto. Eu estou comparando ele com 45 com ele com 30. Eu estou comparando ela com 45 e ela com 30. Essa é uma discussão ética eterna, assim, olhar para uma coisa no passado com os olhos de hoje. Entendeu? Você não sabe o que a pessoa... Eu aposto que o cara cresceu pra cacete. Entendeu? Então você a gente espera. Julgar... Se você quiser me julgar hoje, pelo que eu era com 30 anos de idade, eu tô ferrado, tá? Não, mas eu tô. E aí a gente vai além aqui, tá, Yasmin? Você se responsabiliza por tudo que você já escreveu e mandou para alguém? Em tese, a gente tem que se responsabilizar. Tá certo. Você concorda comigo que tem coisa que você já escreveu e mandou para alguém que, se vier a público, vai parecer que você é uma pessoa radicalmente diferente de quem você é? Talvez nesse ponto de partida, vários ouvintes do No Pé do Ouvido achem coisas diferentes também. Mas eu não estou falando de você, tá? Sim. Tem coisas que eu já escrevi e mandei para outras pessoas 15 anos atrás, 20 anos atrás, 5 anos atrás, entendeu? Que estão na esfera privada. Sim. E que, se vierem a público, cara, eu não fico de pé. Mas acho que todo mundo, é isso. Mas isso é todo mundo. Então, o que a gente está fazendo aqui, vamos partir do princípio de que o inconsciente da narradora, vamos nem usar os nomes, vamos partir do princípio aqui que o inconsciente da narradora não pregou nenhuma peça sobre a memória dela nos últimos 15 anos, que ela tem uma memória fotográfica e que a narração do que o personagem coadjuvante da história dela escreveu seja fidedigno. O que ela está pedindo para a gente fazer é o seguinte: pegar um sujeito que é pai de 2 filhas, que construiu uma editora formidável, e julgá-lo pelo que ele escreveu ao longo de uma semana para um grupo de amigos, enquanto ele estava vivendo uma crise emocional profunda que ia levar ao fim do casamento dele. E eu não estou dizendo que ela não estava vivendo uma crise emocional profunda, Sim. não, porque ela também estava. E ele ficou nesse grupo também muito mais tempo do que uma semana. Você está falando 2 relatos de uma semana que ela viu. Sim, mas eu estou partindo do princípio que... Eu não sei se ela leu 4 anos, 5 anos, ela não deixa claro isso. Quer dizer, ela está nos pedindo para julgá-lo a partir do que possivelmente é o pior momento da vida adulta dele. Entendeu? O momento em que ele foi o pior possível. Porque nós temos esse momento em que nós somos o pior eu da gente. Entendeu? É isso, a gente precisa se responsabilizar por isso. O seu argumento é de que isso deveria ter sido feito na esfera privada. Então, eu tenho certeza que deveria ser feito na esfera privada, mas independentemente disso, eu sou um ser humano, nada do que é humano me é estranho, e partindo-se
e partindo-se dessa premissa, eu não vou julgar ninguém por o que essa pessoa escreveu no momento que estava se separando. Eu não vou julgar ninguém porque eu sei o que eu escrevi nos momentos em que eu estava me separando. Entendeu? Eu sei o que minhas ex-mulheres me falaram nos momentos em que a gente estava se separando. São momentos, cara, que a gente está completamente... Eu já vivi separações nos 2 lugares, tá? Enfim, eu não sei se eu tenho um argumento para além desse. De alguma forma, a internet transformou esse debate num debate sobre a causa de todas as mulheres e está pedindo a gente para julgar o cara pelos olhos da ex-mulher no seu pior momento, sem a gente saber como que ela estava e o que ela estava fazendo também daquele lado. Uma história tem vários lados, sabe? Sim, claro. E isso não está contado. Sim, é curioso, assim, que o que eu vejo é isso. É uma contribuição para o feminismo, é uma contribuição para o debate. Que bom que ela conseguiu falar, mesmo depois de 14 anos. Mas eu acho curioso justamente isso, de a gente interpretar de maneira diferente esse depoimento da Vanessa. Mas eu vou ter que te interditar, Pedro, porque a gente fala muito. Tô acostumado. Meu Deus do céu, por que a gente fala tanto assim? Não sei, você foi perguntando, foi respondendo. Cara, isso aqui já dá uns 30 pontos de partida. Eu peço desculpas a quem vai editar esse episódio, porque não vai ser fácil. Pode cortar tudo que o Pedro falou, deixa só o que eu falei, tá? Vai ficar muito melhor assim. E aí a gente evita processos judiciais, etc e tal. Gente, muito obrigada. Esse é o primeiro ponto de partida, eu espero, de muitos, ou a menos que eu seja demitida, não sei. Não, calma, nada disso. Até a próxima.